Muito bem, vamos dar início a esse quarto bloco da segunda aula, ainda falando sobre limites da jurisdição brasileira. Trouxe aqui para vocês algumas observações que eu reputo da maior importância neste particular, principalmente quando o processo é decidido lá no estrangeiro, naquela hipótese de jurisdição concorrente. Bem, encerramento do processo no estrangeiro só vale no Brasil se homologar a sentença. Competência do STJ. Sem homologação, a sentença estrangeira é um nada aqui no Brasil. Encerramento do processo no estrangeiro, mais a homologação no Brasil, isso faz coisa julgada. Ora, se fez coisa julgada porque a sentença estrangeira foi homologada, significa que não vai poder iniciar outro processo no Brasil. O processo duplo será extinto quando houver coisa julgada, e não quando houver litispendência. O que significa isso? Se tem uma sentença estrangeira, sentença ou acórdão, fala um equivalendo ao outro. Sentença é monocrática, é de um juiz, acórdão é de órgão colegiado. Se tem a sentença ou um acórdão estrangeiro homologado aqui, o processo que estiver em curso vai ter prosseguimento. Agora, se tem um processo no estrangeiro e outro no Brasil, é o que se chama litispendência. O que está no estrangeiro não tem problema para nós. Nós vamos dar prosseguimento no processo que está na justiça brasileira. Ainda as observações. Relação de sucessividade entre os processos idênticos. Processo brasileiro já encerrado. Se o processo brasileiro foi encerrado, já transitou em julgado, o processo estrangeiro não produzirá efeito no Brasil, não produzirá coisa julgada, porque o daqui fez coisa julgada. O daqui tem preferência. Processo estrangeiro já encerrado. Se não homologado, o processo brasileiro correrá normalmente. O processo lá no estrangeiro, a decisão que dele emanar, só tem valor, só tem reflexo aqui se foi homologado. Se encerrou lá um processo na Inglaterra sobre um determinado caso, mas não foi homologado aqui, nós o desconhecemos. É como se nada houvesse. O processo aqui vai prosseguir. Muito bem. Aqui ainda sobre esse assunto, o CPC artigo 90 e o NCPC, artigo 24. A litispendência do processo estrangeiro não tem a menor importância no Brasil, havendo apenas a preocupação em resguardar a autoridade da coisa julgada. Processo iniciado lá, pode iniciar lá e iniciar aqui. Só não pode iniciar aqui se a sentença estrangeira foi homologada. A litispendência, o fato de ter um processo pendente na justiça estrangeira, não tem o menor reflexo aqui para nós. Muito bem, vamos lá. Cooperação internacional. Esse tema guarda aí uma relação estreita com o tema da jurisdição. É uma jurisdição de um país colaborando com a jurisdição, com a função jurisdicional de outro país. Isso porque, em razão da globalização, as relações sociais e, portanto, também os processos acabam tendo essa dimensão de global, sobretudo na área criminal. E o dinheiro flui de um lugar, o produto do furto, o tráfico, tudo envolve muitos e muitos países. Então, há necessidade de uma cooperação jurídica internacional. É indispensável para que a justiça se realize lá no Japão, que o Brasil coopere, que Portugal coopere, a mesma coisa com o processo brasileiro, que cite a pessoa aqui, que cumpra uma ordem aqui. Então há essa necessidade de interação entre os estados que eu estou me referindo a estados estrangeiros, com o objetivo de dar eficácia extraterritorial a medidas processuais provenientes de outros. Se precisa buscar e aprender um determinado bem, se precisa de uma prova, se precisa cumprir um ato no estrangeiro, é preciso que haja essa cooperação.
quando iniciamos lá o anteprojeto no Senado Federal. Havia apenas 2 artigos. Trabalhei nesse anteprojeto, mas em razão da importância desse tema, da cooperação, o NCPC, na versão atual, e é a que nós estamos conversando, a versão atual que foi aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, contempla 16 artigos somente sobre este tema, tamanha a relevância dele. Muito bem, interessa muito para nós a cooperação internacional na área civil. Eu falei que na área criminal esse tema acaba tendo ainda mais relevância, mas na área civil há uma sofisticação, um estreitamento das relações jurídicas, firmada por pessoas naturais e pessoas jurídicas. Há um estreitamento envolvendo as empresas internacionais. As multinacionais vêm para o Brasil, vão para o Japão, Itália, etc., etc. Então, sofistica as relações e estreitam essas relações e transformando todas as nações num só território. Na verdade, o que começa a contar é o chamado espaço, o espaço terra, e não o espaço país para esses efeitos. E daí a necessidade de segurança jurídica, e em razão dessa segurança jurídica, a necessidade de que se cumpra um ato em outro país. Cooperação internacional é o nosso tema. Há um princípio da reciprocidade. Bem, se os Estados Unidos da América do Norte exigem de nós visto de entrada lá, nós também exigimos aqui. Isso é reciprocidade, para o bem ou para o mal. Ah, é assim? Não pode entrar determinada pessoa, o brasileiro não pode entrar lá na Espanha, não estou falando que isso ocorre, mas houve muita restrição. Também não entram aqui. Isso ocorre também nessa cooperação jurisdicional. Cumpriu as nossas cartas rogatórias, nós cumprimos as dele. Carta rogatória é uma carta, um pedido em que se roga, se pede a um país para fazer uma intimação, uma citação, uma busca e apreensão, enfim, cumprir um ato jurisdicional. O artigo 26 do novo CPC estabelece que a cooperação jurídica internacional será regida por tratado. Faz-se um tratado internacional estabelecendo os limites, o que será e o que não será cumprido. Ela será regida por tratado do qual a República Federativa do Brasil seja parte. É o caput do artigo 26. E, na ausência de tratado, poderá realizar-se com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática. Enfim, a cooperação vai se dar com base em tratado internacional, mas não havendo tratado, isso se faz por via diplomática, via Itamaraty, que vai solicitar ao determinado país que se cumpra aquele ato judicial, porque nós já cumprimos, enfim, a reciprocidade. Hoje, o que prevalece é esse estreitamento entre as nações. E o estreitamento é tal que eles vêm bisbilhotar aqui. Me refiro à xeretagem do United States of America no Brasil. Bem, parágrafo 2º desse artigo. Não se exigirá a reciprocidade referida no parágrafo 1º para homologação de sentença estrangeira. Isso não precisa. Tem uma sentença estrangeira, nós vamos homologá-la, se ela não versar sobre aquelas matérias de competência exclusiva do Brasil. Muito bem, ainda continuando esse tema, o princípio da reciprocidade, aplicável tanto nos casos de respeito quanto de violação às normas internacionais. É aquilo que eu falei. Vamos aplicar a reciprocidade, para o bem ou para o mal. Viola uma norma, nós também violamos. Violar no sentido de não atender a um fim que iria ao encontro até da dignidade da pessoa humana. Não entramos lá, não entram aqui. Coisa meio estranha, mas que fazem, e fazem muito conosco, exigindo visto, às vezes até
devolvendo os brasileiros que se dirigem a determinado país. Estou citando isso só exemplificativamente. Vamos respeitar ou não vamos respeitar? Vamos atender ou não vamos atender? Dependendo da reciprocidade. O que é reciprocidade? Nós sabemos que é uma medida de igualdade, de equilíbrio, né? De natureza política, igualdade de tratamento entre os estados estrangeiros. Isso é discutido muito na diplomacia. Cooperação ainda jurídica internacional. As formas previstas no artigo 26. Isso pode se dar no âmbito administrativo. Interessa muito ao Poder Executivo, não vai interessar, pelo menos nesse particular que nós estamos discutindo, no processo não vai interessar ao processo jurisdicional. E nos procedimentos judiciais, isso nos interessa muito de perto. A cooperação pode se dar nesses diversos níveis, né? Administrativo com trocas aí de experiências, enfim, fabricação de peças para avião, remédios, nos diversos níveis do comércio, não, buscar uma tecnologia, uma experiência administrativa. Vamos aos procedimentos judiciais, as modalidades, pode ser ativa ou passiva. Ativa ou passiva? Ativo, o ato deve ser praticado fora do Brasil, emanado por autoridade judiciária brasileira. Nós chamamos de ativa quando nós mandamos para o país estrangeiro algum ato para ser cumprido. Então, é chamado de ativo. E passivo, quando os atos devam ser praticados aqui no Brasil. Enfim, os meios para essa cooperação é carta rogatória, ação de homologação de sentença estrangeira e auxílio direto. Carta rogatória, nós já falamos, manda uma carta onde se pede que se cumpra uma determinada diligência. Homologação de sentença estrangeira, naqueles casos de competência concorrente, e a competência é do STJ. E o auxílio direto nessas questões. A rogatória, você vai pedir um auxílio direto, o judiciário dirige lá ao país e pedindo, o meio mais comum é por carta rogatória que se pede esse auxílio para que se chegue a um fim. Exige tradução para o idioma do país onde será remetida. Se vai ser cumprida lá no Japão, não vamos mandar essa carta rogatória em português, né? Vamos mandar na língua própria do país de lá. Obedece às normas gerais de convenções internacionais. O Itamaraty é que acaba mediando isso tudo. Ação de homologação de sentença estrangeira, nós já falamos, competência do STJ. A cognição, o conhecimento não é exauriente, o Brasil verifica somente para homologar sentença estrangeira se a competência é concorrente e se essa decisão já foi decidida em tribunais estrangeiros, se ela atende aos requisitos formais, extrínsecos, se não atenta contra os direitos humanos, etc. A defesa, porque na homologação de sentença estrangeira cita-se a outra parte. A defesa deve limitar a aspectos formais, autenticidade, requisitos para a homologação, alcance da decisão, não entra no mérito em si. Auxílio direto, ato integralmente submetido à autoridade judiciária brasileira, não decorre de cumprimento de decisão de autoridade estrangeira. Integralmente submetido aqui nesse auxílio direto, cumprimento de determinada diligência solicitada, cabendo ao solicitado a decisão. O Estado requerente transfere ao requerido a tarefa de dizer o direito, havendo exercício da jurisdição apenas deste. Isso é o auxílio direto, não se refere somente a cumprimento de atos, enfim, delega todo o exercício da função naquele particular. Casos mais comuns, comunicação de atos processuais, provas, medidas de urgência. Existem tratados específicos, como das decisões de busca e apreensão, retorno de criança ilicitamente subtraída do convívio de um dos países. Esse de criança, então, é muito utilizado esse auxílio direto para buscar e fazer retornar ao país, e aqui exemplificativamente ao Brasil,
crianças que foram indevidamente levadas por outro país, por um só genitor ou por pessoas até estranhas, e cumpre-se assim. Recusa de cooperação passiva deve ocorrer sempre que o pedido ofender a ordem pública. Nós podemos recusar a cumprir um ato se ele ofende a ordem pública, afronta os direitos humanos e assim por diante. Maiores informações sobre cooperação jurídica internacional você pode buscar no site do Ministério da Justiça. Reservei esses minutos para esse tema porque trata-se de direito novo, embora já praticado, mas do ponto de vista legal, do ponto de vista do código inserido agora no novo CPC. Pessoal, nós falamos de jurisdição, demos uma passada sobre a ação, agora vamos falar de processo. Embora não se distinga entre um instituto e outro, nós falamos que prevalece a trilogia, permanece essa unidade, jurisdição, ação e processo. Falar de ação acaba resvalando em ação e em processo. Não tratam desses temas assim de forma estanque. Nós estamos tratando assim em razão, ou melhor, para ser didático, uma dimensão intrínseca do processo. O que é processo? É uma relação entre autor, juízo e réu, além de eventuais terceiros. Vou pegar uma água, os chamados terceiros intervenientes. Muito bem. Do ponto de vista intrínseco, ou seja, a gente não vê, mas há um liame envolvendo esses sujeitos processuais. O autor, com a petição inicial, se vincula ao estado juízo. O estado juízo manda citar o réu, e uma vez citado, o réu se vincula nessa relação que a gente não enxerga, não é palpável. Ela é uma relação apenas jurídica, que vai submeter as partes. Por exemplo, o réu foi condenado, ele se vincula por causa da citação e ele tem que cumprir a coisa julgada. O pedido foi julgado improcedente e o autor terá que pagar honorários advocatícios, ele está vinculado nessa relação intrínseca. A dimensão extrínseca, ela é vislumbrada pelos atos processuais praticados. Todo processo começa com a petição inicial. Recebida inicial, estando ela conforme ao artigo 282 ou outros dispositivos legais, dependendo do procedimento, o juiz manda citar. E aí o processo se desenvolve até o trânsito em julgado, passando pela fase recursal, se recurso houver. Enfim, essa é a dimensão extrínseca. É o processo visto não como relação jurídica aqui na dimensão intrínseca, mas sim como uma sequência de atos processuais, como procedimento, como um meio, um método, um instrumento para a realização da justiça. Processo, nós falamos, processo como procedimento é um método pelo qual se opera a jurisdição. Processo visto como procedimento é essa sequência de atos jurisdicionais. É um rito trilhado pelos sujeitos do processo. Enfim, nós já falamos sobre isso. O processo já teve outras dimensões, outras visões. O processo já foi visto como contrato, que as partes se submeteriam voluntariamente ao processo e a seus resultados por meio de negócio jurídico. Isso é uma visão muito antiga, ultrapassada, que não se adota mais. O processo hoje é visto como uma relação de direito público. Decorre do fato de provocar a função jurisdicional do Estado com a petição inicial e do fato de o réu ser citado validamente. Não há manifestação da vontade mais. O processo definitivamente não é um contrato. Há voluntariedade somente por parte do autor. De regra é assim. Réu que é réu não gostaria de ser réu. O réu é obrigado, é compelido por uma norma cogente a vir ao processo se defender. Mas se ele não se defender, se ele não assinar
não assinar o mandado de citação, isso não tem problema. De qualquer jeito, ele está vinculado. Ninguém seria obrigado, nessa visão do processo como contrato, já lá de Roma antiga, ninguém seria obrigado a comparecer em juízo, mas se o fizer, comprometer-se-ia a cumprir a decisão prolatada pelo juiz. Isso parece mais uma convenção de arbitragem. Então, eu, autor, e o réu comparecemos na presença de um árbitro e nos comprometemos, não só o nomeamos, mas comprometemos a aceitar aquela decisão judicial. No processo jurisdicional, não é assim. Isso é uma visão já passada e só citando aqui como uma fonte histórica. O processo hoje é visto como uma relação jurídica entre as partes. Uma relação jurídica de direito público, uma relação entre as partes e juiz, ou entre as partes e juízo, diferente da relação jurídica estabelecida entre as partes na relação material. Esse esboço da relação jurídica, nós já falamos que ela é angular. Num dos polos fica o autor, no vértice desse retângulo fica o estado juízo, vamos chamar de juiz personificando a justiça, e no outro réu. Lembrando que pode ter terceiros nesta relação. Então é uma relação entre as partes e o órgão jurisdicional, que é diferente da relação material controvertida. Em razão da relação material controvertida, ou seja, o crédito que a pessoa não pagou, você emprestou, você tem um crédito e ele não satisfaz a obrigação. Isso é a relação de direito material controvertida. E, em razão dela, instaura-se um processo. Instaura-se o processo via ação, via petição inicial. E há a citação vinculando o réu. E dessa petição inicial ajuizada, protocolada e da citação do réu, surge então uma relação de direito processual. Essa relação já foi vista como linear, envolvendo somente autor e réu. Isso é superado. Uma relação angular, mais aceita, autor, juízo e réu. Não havendo relação entre autor e réu, não há. A mais aceita é a angular, relação processual. Instaura-se essa relação para dirimir uma relação de direito material ou substancial controvertida. Muito bem. Há uma outra visão do processo, que o processo é qualquer procedimento em contraditório. O contraditório realmente é essencial para caracterizar esse processo, senão será tudo nulo. Um procedimento é gênero, é uma sequência de normas e atos, e o processo é uma espécie, é um procedimento qualificado pelo contraditório. Essa é uma outra visão, digamos, mais sofisticada, mas nós vamos adotar aqui a visão do processo como relação jurídica. Embora vamos seguir, tal como se segue aqui no procedimento em contraditório, essa exigência que o processo tenha um modelo constitucional, ou seja, nós devemos ficar debaixo desse grande guarda-chuva que é a Constituição da República. E vamos buscar na Constituição, nós falamos na primeira aula, os princípios constitucionais do processo. Pouco importa que se veja o processo como relação jurídica ou o processo como procedimento em contraditório. É claro, o contraditório é indispensável, né? Indispensável. E vamos aqui para frente, falando do processo como relação jurídica. Para que o processo como relação jurídica se instaure validamente, é indispensável que atendamos a certos requisitos de validade, a certos pressupostos de validade, chamados pressupostos processuais. Os pressupostos processuais
são estudados dentro desse tema processo. Pressupostos processuais são elementos ou são requisitos indispensáveis, necessários para a existência ou validade da relação processual, cuja ausência pode ou não levar à extinção sem resolução do mérito, a depender do elemento faltante. Nós temos que obedecer uma série de requisitos. É preciso que haja capacidade de ser parte. É indispensável que as partes tenham capacidade processual, que elas tenham capacidade técnica. É preciso que exista demanda, no mínimo uma petição inicial subscrita por advogado, porque tem que ter capacidade postulatória. Se não tiver esses requisitos que eu citei, o processo ele não existirá. Vamos falar disso mais para frente. É indispensável que se obedeça ou que se preencha os requisitos de existência e também os requisitos de validade. Não basta a petição inicial, é indispensável que ela seja válida desta forma. Muito bem, pressupostos processuais nós já estamos adiantando aqui. É diferente das condições da ação. Condições da ação são condições para um provimento de mérito e tem a ver com esse direito de ação. Já os pressupostos processuais se ligam à relação jurídica em si, aquela relação processual que nós representamos pelo triângulo. Mas eles têm aí um certo tangenciamento, porque a falta de condições da ação necessariamente leva à extinção do processo sem julgamento do mérito. E a falta de pressupostos processuais pode levar à extinção do processo sem julgamento do mérito também. Um refere-se à ação, outro refere-se ao processo, mas há essa interpenetração entre esses institutos, ação, jurisdição e processo. Aqui estão esquematizados os pressupostos processuais. Pressupostos processuais num sentido lato, são requisitos. Sem eles não haverá processo ou não haverá processos válidos. São chamados pressupostos de existência ou pressupostos de validade. Sabemos nós que qualquer ato jurídico tem esses diversos planos. Planos de existência, plano de validade e plano da eficácia. Aqui no processo se estuda somente dois planos, o plano da existência e o plano da validade. Vamos dissecar esse tema aí com você, iniciando pelos pressupostos de existência. Sem esse pressuposto, sem esse requisito, o processo não reunirá as mínimas condições de existência. Ele não será, ele não existirá, e a qualquer tempo poderá a parte declarar ou requerer a declaração de que esse processo não chegou a ter qualquer efeito ou eficácia sobre as partes. Pleiteia-se essa declaração de inexistência por meio de uma ação chamada querela nullitatis insanabilis. Depois nós falaremos disso. Vamos lá. Os pressupostos de existência podem ser subjetivos ou objetivos. Vamos traçar primeiro os pressupostos de existência, porque depois nós temos de validade, também subjetivos e objetivos. Vamos ficar por aqui. Pressupostos de existência. Sem esses pressupostos, o processo não existirá. Minha canetinha aqui, para que eu possa apanhar a minha caneta, embora a nossa aula já esteja acabando. Mas eu apanho a minha canetinha aqui, eu não estou conseguindo apanhar essa caneta, deixa para lá. Vamos, pessoal, dar prosseguimento nesse tema no próximo bloco, no quinto bloco desta segunda aula, e até daqui a pouco.